O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Nesta década da ONU de restauração de ecossistemas, o nosso foco hoje é o Cerrado. O bioma cerrado atravessa uma das fases mais difíceis para sua conservação, sob o efeito contínuo da ação antrópica, com desmatamentos e queimadas, incêndios florestais e, consequentemente, intensificação das mudanças climáticas. A nossa caixa d'água e rica savana, que ocupa cerca de 22% do território brasileiro e abastece 8 bacias hidrográficas, dá um sinal de alerta. Diante desses desafios, foi formada a Articulação pela Restauração do Cerrado, Araticum. Para falar a respeito dessa iniciativa, nossa 101ª convidada no programa Vozes dos Biomas é a bióloga Alborli de Oliveira Cordeiro, secretária executiva da iniciativa. A pesquisadora é mestre em Ecologia e Conservação da Natureza e doutora em Botânica, e tem experiência em restauração ecológica, especialmente com relação à produção com sementes nativas e restauração por semeadura direta. Alba, obrigada pela participação. E como não poderia deixar de ser, né, a primeira pergunta é justamente o que motivou a formação da articulação Araticum e em qual etapa, né, a iniciativa se encontra hoje? Oi, Sucena, muito obrigada pelo convite, um prazer poder contar um pouquinho desse importante bioma, como você colocou na apresentação, chamar a atenção, né, das pessoas para a importância dele também, que afinal de contas a gente só conserva aquilo que conhece, né? Então, a primeira etapa é realmente conhecer, né? E a ideia é justamente tentar trazer um pouquinho desses dados, né? A gente tem um baita desafio, né, para a questão do cerrado. Algumas estimativas trazem aí em torno de 5 a 6 milhões de hectares para recuperação. E diante desse número, né, o número que assusta, o bioma cerrado ele já foi degradado, né, a gente tem alguns dados de que metade do bioma já foi convertido para outros usos. Então, 50% do bioma já foi desmatado. Hoje a gente tem uma parte mais preservada dele, que é no Mato Piba, a região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É ali que a gente tem a área de cerrado hoje mais conservada. No entanto, também é a área de crescimento de expansão da agricultura. E então, diante desse desafio, né, de trazer, de promover recuperação em milhões de hectares, a gente não conseguiria, né? Hoje a gente tem várias organizações muito sérias, muito atuantes no Cerrado, mas se cada uma for trabalhando só no seu pedaço ali, né, é um trabalho de formiguinha, a gente não consegue alcançar esses milhões de hectares necessários para recuperar. Por isso, essas organizações se juntaram justamente para se fortalecer e atuar em conjunto para viabilizar a recuperação em larga escala no Cerrado. Então, essa é basicamente a proposta, né? Para a gente conseguir ampliar, por exemplo, as ações, as iniciativas que já estão em andamento e que têm trazido bons resultados, ampliar essas iniciativas, melhorar a comunicação entre as iniciativas, importar esses modelos para outros lugares de dentro do Cerrado. E aí, basicamente, por isso, a ideia de se criar a Ticum. A Ticum é um fruto saborosíssimo que a gente tem aqui no Cerrado, né?
E é uma planta bem típica aqui, né, da região. E ele, na verdade, ele é o que a gente chama de uma infrutescência, né? São vários frutos juntos, então forma um cacho de frutos. E em cada pedacinho dele, a gente considera que é um braço, né? Um membro da Araticum, formando o fruto, que é muito conhecido na região. Que os frutos, a gente tenta fazer muda com ele e parece que a semente tem um tipo de dormência, né? Ela demora-se a formar. Então, os pássaros adoram, né? Muito diversificado, a fauna em si adora, e de quebra os serratenses também adoram. Na época que amadurece os frutos da Araticum, a gente vê o pessoal tudo indo coletar, vendendo nas banquinhas, porque realmente assim como o pequi, né, e vários outros frutos que a gente tem aqui, o Araticum, ele é super apreciado aqui regionalmente. E aí casou exatamente, né, o Araticum com a articulação pela recuperação do cerrado. E aí é um grupo formado por... A gente está atualmente em torno de 40 organizações, que vão desde o setor público, né, o ICMBio, secretarias ambientais regionais, né, de municípios e estados. Temos o terceiro setor, né, algumas ONGs, e iniciativas privadas, empresas, instituições de pesquisa. Então, um grupo muito amplo, com diferentes saberes, justamente para a gente conseguir ampliar e dar escala para a recuperação do cerrado, só que de forma inclusiva, com inclusão socioambiental. Essa é a proposta primordial da Araticum. Qual foi o tempo que vocês levaram para formar, né, esse grupo, para chegar, né, para originar a iniciativa? A gente já vinha notando, né, essa necessidade, até porque existem outros grupos de outros biomas, né? A gente tem o Pacto pela Recuperação da Mata Atlântica, para a Mata Atlântica. Recentemente também a Aliança pela Amazônia, também um grupo voltado para a recuperação da Amazônia. E já há algum tempo, esse grupo que atua muito incisivamente na recuperação tem notado a necessidade de articular, de fazer uma articulação integrada. E eu acredito que, né, não foi de uma hora para outra, mas em alguns meses a gente falou, vamos juntar, vamos fazer a abertura da iniciativa. E ela foi, a gente está em outubro, ela completou um ano agora no final do mês passado, em setembro. E nesse um ano a gente já conseguiu construir bastante coisa, né? Bastante coisa, assim. Apesar de muito recente, a gente já tem avançado. Acho que a gente está num momento muito interessante. Parece que as pessoas estão conseguindo tomar uma certa consciência da importância do cerrado para o Brasil. E aí a gente está nesse momento muito, muito interessante justamente para impulsionar mais ainda essas ações que já iniciaram. Eu gostaria que você pudesse falar de alguns alertas com relação ao cerrado, né, que vocês levantaram, né, durante esse período. Você possa citar o que é mais agressivo, né, ao bioma hoje? Olha, eu considero que um dado assim que algumas pessoas não conhecem e geralmente se assustam, né, quando tomam consciência, é que hoje o bioma cerrado tem uma velocidade de desmatamento maior do que a Amazônia. Se a gente tem muitos holofotes voltados para um bioma que é fundamental, importantíssimo do Brasil, que é a Amazônia. Mas o nosso cerrado, ele apresenta uma velocidade de desmatamento ainda maior que da Amazônia. E ele tem uma unidade geográfica menor. Então, a gente está sobre um sério risco de, em alguns anos, a gente perder
uma parte relevante, né, do cerrado e não conseguir mais chegar naquele limiar da gente não conseguir mais retornar ao que era antes. Então, assim, é muito crítico, é muito crítico. E um fator que ainda piora esse cenário era o que a gente estava conversando, é o desconhecimento da importância do cerrado. O cerrado, como eu comentei, ele já perdeu 50% da sua área, né? É o segundo maior bioma da América do Sul, né? Então, assim, tem uma relevância em termos de tamanho. 5% da biodiversidade mundial está aqui e 30% da biodiversidade do Brasil vem do Cerrado. Não é à toa que a gente fala que o Cerrado é a savana mais biodiversa do planeta. Então, se eu considero, né, o Cerrado, as savanas, né, savana na região da África, savana na Austrália, savanas mundiais. O Cerrado, que é a nossa savana no Brasil, é a savana mais biodiversa entre todas elas. Você comentou também, né, a questão de conservação dos recursos hídricos é muito crítica também, né? 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras nascem aqui na região do Cerrado. Isso é fundamental para o Brasil. Se a gente não encarar, não começar a olhar com muito interesse, com muito foco para a região do Cerrado, a questão hídrica, né, dos recursos hídricos do Brasil vai ser seriamente afetado, e isso a gente já começa a observar nitidamente. Desmatamento que ocorre aqui afetando as áreas de Foz do Iguaçu, né? Então, são impactos muito, muito sérios, assim, que a gente precisa tomar cuidado, né? E uma região riquíssima também em termos de povos, né? Na questão social. São vários povos tradicionais. Temos os quilombolas, os geraizeiros, as quebradeiras de coco, babaçu e vários povos indígenas também. Então, uma riqueza tanto que vem da biodiversidade, né, de plantas e animais, e também de cultural, né, social. Eu acho que esses são os aspectos críticos, assim, né, que a gente precisa compreender a importância, a relevância do cerrado. Algumas pessoas entendem, assim, que as florestas são importantes, e aí acho que cabe um parêntese aqui para eu tentar explicar também o que seria o cerrado, né? Quando a gente fala o cerrado, o que é o cerrado? Então, o cerrado é um complexo de vegetações. A gente tem aqui, e é até por isso que traz também muita diversidade. A gente tem áreas que a gente chama de ambientes abertos, que são áreas de campos limpos, são os campos nativos. Então, aqui a gente tem uma predominância nessas regiões de campo limpo das gramíneas nativas, que formam um tapete no solo, né, que fazem a cobertura do solo, e algumas arbustos espaçados. Então, são as áreas abertas. E também que variam, né, de áreas com mais arbustos e o componente de gramíneas embaixo, que são o cerrado em si, onde a gente encontra as árvores tortas, onde a gente encontra o araticum e as frutas que são apreciadas aqui, até as áreas de floresta, que são áreas que têm predominância de árvores. Então, que são ambientes, por exemplo, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Então, a gente tem esse leque de ambientes que cada um tem a sua importância. Por exemplo, os campos limpos e as veredas, campos úmidos e veredas, são necessariamente as regiões onde a gente tem uma possibilidade do armazenamento da água e percolamento para o solo, fundamental para a caixa d'água do Brasil, né, para a formação dos rios. Então, a gente, quando algumas pessoas às vezes olham um campo nativo, não tem a compreensão de que aquilo é uma área assim, riquíssima, de uma diversidade de espécies enorme, e às vezes olha e fala assim, eu quero colocar várias árvores aqui nessa área. Não é região de árvore. A área ali nativa é de gramíneas nativas, é capim nativo. Não tem ambiente, não tem estrutura para árvore.
mesmo que não tenha, ele tem um papel fundamental. Existe toda uma vegetação que é típica daquele local e uma fauna associada àquele local. Por exemplo, a gente não vai encontrar veado campeiro em áreas de floresta. Eles são de ambientes abertos. E aí quando a gente fala também de conservação da fauna, eu também preciso conservar essas áreas de áreas abertas que às vezes as pessoas não dão o devido valor. E isso é muito relevante quando a gente fala de cerrado. Então, a gente tem uma compreensão, né, da importância da floresta, o quanto estar no ambiente florestal, debaixo das árvores, todo aquele microclima é agradável, é importante. Mas é preciso entender a importância dos ambientes abertos. E aí, quando a gente fala de cerrado, na Araticum a gente frisa bastante esse aspecto, porque a compreensão geral da população é a importância das florestas. Vamos conservar a Amazônia, vamos conservar a Mata Atlântica, ok, tem mesmo. Mas também vamos prestar atenção para o cerrado, porque ele está sendo desmatado numa velocidade muito impressionante. Se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente entra numa fase muito crítica para conseguir realmente fazer a restauração e retornar ao que ele era antes. E você falou Araticum, tem que só fazer um parênteses. A gente teve uma entrevista há um tempo passado, né, no Vozes dos Biomas, com Marcelo Kuhlmann. Né? Ótimo. E justamente Araticum fazia parte, né, porque ele é, né, um grande estudioso, né, das frutas nativas. Maravilhoso, nessa relação fauna e flora. Então, a Araticum, nesse primeiro ano, né, a gente vem trazendo uma estrutura de governança ainda inicial, uma proposta inicial, mas a gente vem funcionando por meio de uma coordenação provisória, né, que faz o direcionamento das ações e puxa, né, a Araticum em si, né. Aí temos a Secretaria Executiva, que hoje é a Semeia Cerrado que está à frente, e eu represento ela. E estamos divididos em grupos de trabalhos. Então, todas essas organizações se dividiram, né, em grupos de trabalho, são frentes, que a gente entendeu que são temáticas importantes que a gente precisa direcionar algumas ações. E aí a gente tem o grupo de trabalho de disseminação e conhecimento, que basicamente, justamente para a gente falar, o cerrado precisa ser compreendido pelo resto da população. A gente não pode ficar só falando aqui entre a gente. Então, precisamos disseminar, né, fazer a disseminação e também promover a capacitação de coletores de sementes, produção de mudas, de executores da restauração, agentes ambientais, gestores ambientais, então todas essas pessoas que atuam com restauração. Esse é um GT voltado para isso. Temos o GT de políticas públicas. Claro que a gente não vai conseguir fazer recuperação em larga escala se a gente não contribuir, né, e não ajudar no direcionamento de como viabilizar isso politicamente. Então, temos esse grupo também, uma frente de trabalho. O terceiro grupo é o de inteligência territorial. Então, é o pessoal que trabalha com geoprocessamento, para a gente, diante dessa demanda, né, do tamanho do território, precisamos dessas ferramentas para trazer alguns resultados, algumas priorizações, para a gente conseguir também direcionar os esforços, não dá para atuar no território todo. E o GT de conhecimento de restauração, justamente trazendo o pessoal da pesquisa e as demandas. O que a gente precisa entender da ecologia do cerrado, da dinâmica do cerrado, de restauração, para a gente viabilizar a recuperação em larga escala no bioma. E aí a gente tem as reuniões, reunião geral, que todas as organizações participam, e tem as reuniões quinzenais dos GTs. E aí já fica um convite para quem quiser participar da Araticum, conhecer, mandar um e-mail para a gente, rede.araticum@gmail.com. Se tiver interesse, quiser contribuir,
juntar também na rede, na Araticum, vai ser um prazer e somar esforços aí esse movimento que está crescendo. E, Alba, quais são os principais assim, problemas que a gente pode dizer que hoje o Cerrado enfrenta em termos de pressão, né? Que são os principais, e regionalmente falando, né, dentro do bioma, alguns locais assim que vocês consideram assim, que sofrem mais pressões? Uhum. A conversão, né, do uso do solo do cerrado, ela é principalmente se deu para a pecuária, grande parte é pastagem, são áreas de pastagem degradada, ou produção, né, grandes produções de agricultura. Existe uma pressão pelo uso do solo grande, né, em áreas conservadas, como a região da Chapada dos Veadeiros, né, regiões de altíssima relevância para a conservação. Mas, como eu comentei, grande parte do cerrado conservado que a gente ainda tem hoje conservado é na região do Mato Piba, e que justamente é a fronteira agrícola de maior interesse para alavancar a produção agropecuária, né, do país. E realmente os números são alarmantes. Em dados da última, do MAP Biomas, né, que trouxeram algumas regiões, o Maranhão e o Mato Grosso, despancaram em termos de desmatamento, e são áreas que ainda mantêm grande parte do cerrado conservado, e é uma região que está seriamente sofrendo essa pressão antrópica, né, de conversão de áreas para produção, grandes sistemas de produção, né. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que você falou que, apesar de ser um ano, né, de existência, né, da articulação, vocês já conseguiram fazer alguns progressos, né? Então, eu gostaria que você falasse a respeito disso e depois falar para nós quais são, vamos dizer, as prioridades de ação, né, em termos de restauração. Como é que a restauração se dá, né? Quais são os atores e quando vocês pretendem, né, enfim, estar fazendo essas ações. A gente já conseguiu se estabelecer, né, e definir algumas prioridades. Então, cada GT está trabalhando no seu plano de trabalho, definindo quais são as prioridades de ação. Mas o que a gente vem atuando hoje, que foi uma primeira coisa que a gente identificou, é justamente conhecer quem está fazendo restauração no Cerrado. Então, a gente está fazendo um levantamento, uma busca, né, um esforço de fazer o levantamento das iniciativas de restauração. Então, fazer esse mapeamento, conhecer essas pessoas, conhecer essas organizações, quais são os seus principais desafios, como eles vêm atuando, para a gente caracterizar, né, e entender qual que é o tamanho do desafio e justamente poder atacar nas principais soluções para viabilizar a restauração. A gente tem discutido justamente também, como uma organização ainda muito nova, qual vai ser o mecanismo nosso, como a gente vai se estruturar e se organizar para os próximos anos, qual vai ser a nossa meta de restauração, né? A gente quer tentar traçar uma meta de restauração, de quantos hectares restaurar no médio e no longo prazo. E aí a gente tem atuado também na execução de projetos, né? Na busca por formar grupos para a gente acessar editais e fazer a execução de alguns projetos também, alavancar esses projetos que já estão inicialmente, já começaram, e alavancar as atividades deles. Oi, desculpa. Acredito que as fontes de financiamento também são algo que, né, vocês precisam para justamente poder, né, ter essas ações, né? Não sei se vocês têm, assim, fundos, né, recursos. Quais seriam as fontes que vocês, né, estão pretendendo utilizar? Então, por incrível que pareça, assim, hoje em dia, até o setor
agropecuário tem compreendido que a gente chegou no momento crítico, eles já estão sentindo na pele a questão da água e as alterações climáticas. Então, esses grandes produtores já perceberam o quanto as alterações climáticas vão interferir na sua produção. Eles mesmos estão formando fundos para viabilizar recuperação e diminuição de emissão de carbono. Então, eles também são importantes a serem trazidos para a discussão, né, porque são as organizações que têm demanda para recuperar em larga escala. Então, é fundamental também o diálogo com esses grandes produtores rurais. Fora isso, tem movimentos do próprio ONGs, né, que têm feito captação externa e direcionando também para algumas atividades do Cerrado. Então, é um movimento que vem crescendo, sabe? Me parece que as coisas vão avançar aqui nessa temática de recuperação do Cerrado e que tem muito a avançar, muito a desenvolver, né? A gente está num momento muito favorável porque a gente já conseguiu desenvolver metodologias interessantes de restauração e que trazem esse caráter de produção social, né, de insumos, e que tem as suas bases bem estabelecidas, e agora a gente precisa realmente dar escala. Né? Agora é muito favorável esse momento justamente para a gente viabilizar essa ampliação e dar escala para a restauração. Você tinha me perguntado outra coisa que eu me esqueci. Não, na verdade eu perguntei qual foi o que vocês fizeram e quais eram as ações que vocês pretendiam fazer, né? Eu acho que você, pelo menos, deu um panorama. Acho que seria interessante agora a gente saber o que é restauração, né? Porque às vezes a gente tem ouvido, a gente está na década da restauração ecossistêmica, né? Da ONU. Uhum. Só que, às vezes, compreender o que de fato né? Nada melhor do que você, né? Que é da área, poder explicar para a gente, então. O que seria essa restauração, né? Como é que ela se dá? E dar alguns exemplos para a gente também. Uhum. Então, restauração, né? É ação prática de você, por meio de algumas técnicas, buscar retornar o ambiente do estado degradado para um estado não degradado. E aí a restauração ela pode ter vários objetivos. Quando a gente quer restaurar ecologicamente uma área, eu quero que aquele ambiente que foi degradado, que sofreu impacto, ele retorne às suas principais funções. Então, se é a função conservação do solo, eu vou atuar para conservar o solo. Quero conservar a biodiversidade? Então, eu vou atuar com atividades práticas, com ações práticas para melhorar a biodiversidade. Então, são ações práticas para que o ambiente retorne ao mais próximo possível do que ele estava antes do impacto. E aí, para o Cerrado, a gente testou várias coisas, né? Toda essa história da restauração, ela começou muito forte no Brasil, principalmente para a recuperação da Mata Atlântica. Então, todos os estudos começaram para a recuperação de Mata Atlântica, e foi um longo processo até os restauradores, os pesquisadores indicarem um caminho. E aí, meio que para o Cerrado, como eu expliquei no começo, que é uma vegetação que tem desde áreas abertas, campos, até florestas, a gente inicialmente importou as técnicas que utilizavam lá. Só que para o Cerrado não é assim. A dinâmica, a ecologia do Cerrado é diferente. Tem ambientes que não adianta eu plantar árvore, não é um ambiente de árvore, não tem estrutura de solo, fertilidade. Então, por mais que eu queira plantar uma muda de jatobá num campo
úmido, não vai dar certo, o jatobá não vai para frente. Então, primeiro a gente teve que entender como que funciona a ecologia do cerrado. E aí que a gente veio estudando, entendendo, compreendendo. E aí o que a gente vem trazendo mais recentemente é entender qual a formação que a gente está trabalhando a restauração. Então, eu vou trabalhar uma restauração de campo. Então, eu vou trazer para essa área que eu quero restaurar os elementos naturais do campo, de campo. Então, são as gramíneas nativas e os arbustos. Se eu estou trabalhando com uma área de cerrado, cerrado estrito senso, estrito amplo que a gente chama, que é aquelas formações onde a gente vê embaixo um extrato gaminoso e árvores, sem fechar a dossel uma árvore com a outra, ainda é um ambiente aberto, porque uma árvore não encosta na outra, não sombreia embaixo. Essa questão da luminosidade é muito importante, né? Quando a gente fala áreas abertas, são áreas que recebem iluminação direta do sol. Então, são espécies que gostam de ambiente de sol direto na planta. Áreas de floresta tem copa, uma encostando na outra. Gera um ambiente sombreado embaixo dessas árvores, onde algumas espécies que se adaptam àquele ambiente. Então, a gente precisou entender como que funcionava, quais espécies colocar. E aí, hoje, a gente traz essa proposta de fazer restauração com esses elementos do cerrado, ou seja, gramíneas nativas, arbustos e árvores. E aí a gente falou, ok, vamos trazer gramíneas nativas. Vamos fazer muda de gramíneas nativas, de grama? Assim, é possível, mas fica muito caro, fica bem caro, muda, né? Quando a gente vai plantar uma muda, eu teria que plantar num espaçamento de 30 centímetros uma da outra. Isso ficaria muito inviável. Tá, então como que faz? Ué, a natureza como é que faz? Ela joga semente. Então, vamos usar sementes diretamente? Daí que a gente trouxe a proposta de usar a semeadura direta. Então, existe a coleta de sementes e a gente pega essas sementes e joga na área que eu quero recuperar e é isso. Faço um preparo da área antes do solo e coloco as sementes. Quando a gente viu que essa técnica era possível, a gente estava conseguindo reintroduzir no cerrado todos os elementos do cerrado, isso gerou uma demanda de sementes, porque eu tenho que colocar bastante semente nessa área. Algumas vão vingar, outras não. Isso gerou uma demanda bem grande de sementes. Precisamos de semente, então precisamos de coletores. E aí que começou toda a história de formação de coletores de sementes. Hoje a gente tem na região da Chapada dos Veadeiros a Associação Cerrado de Pé e a Associação de Coletores de Sementes, que faz a coleta de sementes de gramíneas, de arbustos e de árvores. E aí, trazendo renda, complementação de renda para mais de 80 famílias que fazem parte da associação, entre elas comunidades quilombolas, os calungas, outras comunidades tradicionais, pequenos produtores rurais. E com isso a gente gerou renda e fez uma movimentação, né, de entrada de recurso via conservação do cerrado em pé. Então, alguns coletores que antes trabalhavam, né, com pasto, consertando cerca, fazendo esses pequenos serviços assim nas propriedades rurais, hoje são coletores, já mudaram a sua atividade principal para coleta de semente, e hoje eles têm a compreensão do valor do cerrado conservado, porque ele tira a renda daquele cerrado. Um dos coletores trouxe para a gente que um pé de cagaita, ele comprou um bezerro através da coleta dessas sementes de um pé. Ele tirou a polpa para fazer suco e as sementes a gente usou para recuperar. Com um pé conservado. Antes não tinha valor nenhum, né? Hoje ele entende. Então, a restauração do cerrado, esse mecanismo, né, a partir da semeadura direta, ele viabiliza todo um processo de cadeia de produção que, no nosso entendimento, deve ser de forma equilibrada e socialmente justa.
E são modelos que dentro da Aratcum, com uma articulação mais forte, a gente consegue fazer trocas, né? Fazer capacitação, levar para outras regiões. A gente estava falando sobre o Matopiba, a gente já identificou que no Matopiba a cadeia produtiva da restauração ela não está articulada. Se a gente precisa fazer recuperação de milhões de hectares para esses estados do Matopiba, precisamos articular a cadeia produtiva lá. Então, são modelos que são potencialmente, que podem ser utilizados, né? E para o pequeno produtor, idem, né? Aproveitar as áreas de reserva legal para incluir também os elementos do cerrado, né? As espécies nativas do cerrado. Então, são arranjos que a gente vem trabalhando e possibilitando. E tem muito espaço ainda, né? A gente ainda precisa aprender bastante coisa, por isso o GT de conhecimentos de restauração, justamente para aprofundar em modelos produtivos, em técnicas de restauração, para a gente trazer mais possibilidades. Ainda há um amplo caminho assim, para a gente explorar e entender melhor e melhorar as técnicas. É bem interessante mesmo, né? Porque, como você falou, né? Às vezes as pessoas achavam que a semeadura direta não iria dar certo, né? E é o que você tem a experiência, enfim, a Aratcum tem experiência e a sociobiodiversidade, né? Envolvendo todas essas comunidades, né? E mudando, né, o patamar também, né? De vulnerabilidade, né? Porque em certas condições, às vezes, muitas comunidades estão vulneráveis, né? E quando conseguem, né, ter essa geração de renda, né, com uma assiduidade, né? Porque também tem aquela coisa esporádica, né? Já muda, né, o perfil mesmo. E por isso a importância realmente da gente estar todos organizados na Aratcum para não ser isso que você falou, uma iniciativa que começa e não tem continuidade. Isso desestimula muito essas comunidades, né? Elas precisam ter uma continuidade. E por isso a gente precisa consolidar muito bem todas as nossas ações, a cadeia bem estruturada, para ela ter sua manutenção ao longo de anos e anos, né? Diante de uma demanda de milhões de hectares, a gente não está falando em fazer isso em 5 anos, é impossível, né? São vários anos, dezenas de anos, para a gente conseguir chegar nisso. E o quão é relevante a gente pensar na restauração como um mecanismo, inclusive, de retomada econômica também para o país. A restauração, ela é também um mecanismo de geração de empregos, né? Os empregos verdes, que é riquíssimo. Se a gente pensar em todos os elos da produção da cadeia de restauração, a gente vai desde a coleta de sementes, passa pela produção de mudas ou não, se a gente trabalhar com a semeadura direta, é direto a semente, mas também tem espaço para produção de mudas e plantio, né? Vai para execução, então, formação de agentes executores da semeadura direta, jovens que podem trabalhar com isso, né? Trazer a comunidade rural para as ações da restauração, empresas de consultoria. Então, tem toda uma série de atores que que precisam entrar no circuito da produção da restauração e viabilizar emprego, renda, crescimento econômico para pequenas comunidades, né, para municípios. Isso é muito, muito gritante aqui. Alguns dados, um dia, se você quiser fazer um contato com o pessoal da Rede de Sementes do Cerrado, que trabalha junto com a Associação Cerrado de Pé, eles podem trazer os números, assim, fantásticos de renda, né, de valor que é repassado para os coletores, e o quanto que isso faz a diferença na vida deles. É bem interessante. Sempre pensando, né, que o meio ambiente tem um papel também social, né? Não é só, né, o meio ambiente em si, está tudo incorporado, né? Uhum. E a gente está chegando nos momentos finais, né, da entrevista, e eu gostaria que você pudesse dar, né, fazer suas considerações e também deixar um endereço. Eu sei que vocês têm a Instagram, né? Hoje que as pessoas também podem estar fazendo contato, e também o e-mail, né, que você já havia citado durante a entrevista, né?
Uhum. É isso, super agradeço a oportunidade. É sempre tão importante fazer essas conversas sobre o Cerrado, para a compreensão das pessoas, para o entendimento, o quanto a gente já avançou, o quanto nós temos iniciativas riquíssimas e que já estão funcionando em andamento, mas ainda o quanto a gente precisa caminhar nisso. A Araticum é uma rede muito nova, mas temos espaços aí para as pessoas que têm interesse em fazer parte, em contribuir com esse esforço, né? E a gente tem inicialmente como mídia, né, social, o Instagram, que é @rede.araticum. Temos o canal no YouTube, que em breve a gente quer fazer entrevistas, chamar as pessoas, diminuir um pouco essa distância entre a academia e a prática, justamente colocar essas pessoas para conversar. E também as novidades, né? O que tem trazido de conhecimento científico que já é possível a gente conversar sobre e divulgar. E o contato por e-mail também, rede.araticum@gmail.com. E aí fico à disposição para a gente avançar mais, né? E quem sabe daqui a um ano eu poder trazer ainda mais ações da Araticum, mais coisas que a gente desenvolveu, que eu acho que estamos num caminho muito interessante. A tendência realmente em um ano a gente trazer bastante coisa. Gratidão,